e nem durou uma semana direito e o Cuca já pediu o boné e não é mais técnico do Corinthians. Perdeu para o Goiás, classificou contra o Remo, mas mesmo assim pediu o cargo. Vamos falar tudo sobre isso no canal. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo não tem como fugir desse tema. A gente vai ter que falar do Cuca, que pediu o cargo depois de uma semana, né? No último vídeo eu fiz aí o vídeo do anúncio do Cuca como técnico do Corinthians. E agora o Cuca já pediu o boné, já pediu para sair, depois da classificação do Corinthians contra o Remo na Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, na Neoquímica Arena, o técnico Cuca, na coletiva depois do jogo, na madrugada ali da quarta para quinta, já pediu o boné e não é mais o técnico do Corinthians. Bom, desde o primeiro momento do anúncio, que eu fiz aquele vídeo, já teve muita polêmica, desde as formas que foram feitas essa negociação, né? O Duílio não demorou nem um pouco depois do anúncio do término do contrato do Lázaro, né? Do encerramento, ele voltando para ser auxiliar, não mais técnico. 40 minutos depois o Corinthians já estava anunciando, o Cuca nem deixou sair um rumor, alguma ventilação de negociação com o Cuca para ver uma possível repercussão de como seria. E o Duílio já conseguiu anunciar o Cuca como novo técnico. Isso repercutiu muito mal, obviamente, todas as organizadas como um todo do Corinthians foram contra. Depois já teve a estreia contra o Goiás, o Corinthians jogou muito mal, foi um jogo péssimo do Corinthians lá em Goiânia, um 3-1 de virada, onde o Corinthians tomou um vareio de bola do time goiano. E agora teve essa decisão contra o Remo, né, onde o Cuca foi contratado para isso, né? O Duílio abriu mão de questões morais do clube, onde pode se discutir, obviamente, mas o Duílio abriu mão de questões morais, comprou uma briga que era desnecessária, rachou a torcida, rachou o próprio clube, onde as integrantes do futebol feminino, que é muito forte no Corinthians, se manifestaram contra, né? E também rachou a própria família. Tem informações que o seu pai, o Adilson Monteiro Alves, e outros membros da família do Duílio se mostraram contra essa contratação. Então, obviamente, o Duílio comprou uma briga por um técnico, que é um técnico bom, o Cuca, dentro do campo ele é um técnico bom, porém que, obviamente, não requeria uma briga tão grande sendo comprada por um presidente. E depois disso já teve esse jogo contra o Remo, como eu disse para vocês, o Corinthians precisava reverter um 2-0, fez um gol no começo do jogo, jogou o jogo bem, jogou muito melhor do que jogou contra o Goiás, estava, obviamente, na Neoquímica Arena, 39 mil pessoas apoiando, e conseguiu, depois do jogo, ali no finalzinho, onde o Roger Guedes fez o 2-0, o Corinthians classificou nos pênaltis, com o Cássio brilhando novamente, e o Corinthians classificou. Na entrevista coletiva estava sendo muito esperado que o Cuca talvez esclarecesse mais um pouco dessa história, porque durante a semana surgiram bastante boatos e novas evidências e novas entrevistas. Muito já existia, sim, mas era pouco falado, infelizmente, pela mídia. Era muito pouco falado o que realmente aconteceu lá em 1987, 89, na sua condenação. E então começou a surgir muito essas coisas, porque o Corinthians é um clube muito engajado, um clube muito grande, então essas coisas foram sendo trazidas à tona depois disso. Então, era muito esperado que o Cuca falasse sobre, mas não era tão esperado que ele fosse anunciar sua saída. Ele anunciou que a sua família estava sendo muito pressionada. Isso eu vejo como um erro, obviamente. Envolver a família que não tem nada a ver com essa história é uma coisa muito errada. Eu acredito que quem deve ser cobrado nessa história é o próprio Cuca, que em declaração agora nessa semana ele falou que ele é inocente, tem provas que é inocente, mas não é bem assim, né? Lá os advogados, né, lá na Suíça, da própria vítima do caso, falou que tem provas contra o Cuca que vão a favor da condenação dele, que o crime apenas prescreveu e por isso que ele não cumpriu a pena. Então o Cuca acabou mentindo ali, não esclareceu de fato. Ele procurou seus advogados lá na Suíça para poder resolver isso, mas não deu tempo, porque agora ele já saiu do comando técnico. Então eu acredito que tem que cobrar sim o Cuca para que no seu próximo clube haja também uma certa pressão para que ele se explique, deixe claro as coisas, e também a maior parte da culpa do presidente Duílio Monteiro Alves, que comprou essa briga, como eu disse para vocês, uma briga totalmente desnecessária. Ele vendo que o seu mandato está acabando, ele não vai ter nenhum título,
nesse ano, muito provavelmente pelo que se encaminha nesse planejamento feito muito atabalhoado, um elenco montado talvez de uma maneira errada. O Duílio já vê que pode acabar o seu mandato sem título e resolveu abrir mão da questão moral e contratar um técnico conhecido por ter um resultado mais imediato. Então tem que ser cobrado sim o Duílio e o Cuca, não a família do treinador, que acabou sendo ameaçado nas redes sociais, como vem sendo de praxe ali nos últimos anos no futebol brasileiro. Então foi isso que aconteceu. O Cuca não é mais técnico do Corinthians, pediu o boné, e agora o Corinthians tem que correr contra o tempo, porque tem uma sequência muito difícil aí pela frente. Sábado agora contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo Brasileirão. Não é vida fácil, o Palmeiras vai com força máxima, muito provavelmente. O Corinthians tem ali poucos desfalques, né? Tá só o Renato Augusto, o garoto Pedro, que já desfalcou agora contra o Remo, também não vai jogar contra o Palmeiras. E não tem técnico por enquanto. O Duílio falou lá na zona mista, depois da partida contra o Remo, que precisa, que no planejamento dele, ele já quer um técnico para treinar amanhã, sexta-feira, para que possa chegar no jogo sábado com pelo menos um treino. Então tem que trabalhar rápido, segundo o que o Duílio está falando, ou colocar um interino ali pelo menos provisoriamente, contra o Palmeiras, ou talvez ali na frente contra o Del Valle também, se não der tempo ainda de contratar um treinador. E há rumores que pode voltar o Lázaro, que foi demitido faz uma semana, e também pode ser o Danilo, né, o técnico do Sub-20, o Zidanilo. Há também alguns outros rumores de outros interinos que podem entrar ali no comando, mas muito provavelmente vai ser um desses dois que vai estar comandando ali contra o Palmeiras, caso o Corinthians não contrate um técnico de fato. Eu acredito que não vai contratar, eu acredito que não deve contratar com tanta rapidez assim, para ser uma coisa muito apressada. O planejamento do Corinthians já está muito feito de uma maneira muito errada, né? Começou com o Lázaro, que a gente viu que não foi muito bem planejado, perdeu a pré-temporada, contratou o Cuca, que essa briga comprada muito do nada, errado, e agora já vai ter que mudar de novo o planejamento e tem que ser feito pelo menos de uma maneira mais assertiva para corrigir o final dessa temporada, que é muito rápida, é um calendário muito cheio, o técnico não vai ter muito tempo, a pré-temporada era fundamental, porém agora não adianta chorar o leite derramado, o Corinthians precisa corrigir a rota e o Duílio precisa fazer isso com calma, sem pressa, porque ali agora na frente tem uma sequência difícil, sim. Palmeiras, fora de casa, Del Valle, fora de casa, um confronto direto na Libertadores, um confronto direto possivelmente no Brasileirão, se o Corinthians quiser ambicionar alguma coisa a mais esse ano. Então, é uma sequência difícil, o Corinthians precisa de resultados, precisa jogar bem também para sua torcida, porém, precisa ser feito de uma maneira pensada muito bem. E essa é a função do Duílio, essa é a função do Alessandro, lá que estão como dirigentes do Corinthians. E você, torcedor, o que você acha aí? Será que o Corinthians acertou na demissão do Cuca? Foi mesmo um erro tão grande assim a contratação do Cuca? Valeu a pena o Duílio ter comprado essa briga? Deixa aqui nos comentários, galera. Se inscreva no canal, deixem um like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!